O Egito nunca mais seria o mesmo. Depois da última praga, depois da morte dos primogênitos, depois de uma noite marcada por lágrimas e silêncio, Faraó finalmente cedeu, mas não por arrependimento, por desespero. Ainda antes do amanhecer, ele enviou uma ordem que parecia impossível. Levantem-se, saiam do meu povo e vão servir ao Senhor. Durante mais de 400 anos, os hebreus haviam vivido como escravos. Agora, estavam livres. A notícia correu rapidamente entre as famílias. As mães acordavam os filhos. Os pais desmontavam as tendas. Os idosos eram ajudados a ficar de pé. Todos sabiam. Era preciso partir imediatamente. Não havia tempo para preparar uma longa viagem, nem tempo para esperar que a massa do pão crescesse. Misturaram apenas farinha e água. Amassaram rapidamente. Enrolaram a massa em panos sobre os ombros. Seriam pães sem fermento. Uma lembrança eterna daquela saída apressada. Enquanto isso, os egípcios faziam algo que ninguém imaginaria poucos dias antes. Eles mesmos insistiam para que os hebreus partissem. Traziam objetos de prata, joias de ouro, roupas finas. Entregavam tudo com um único pedido: vão embora, antes que todos nós morramos. Quem havia saído do Egito apenas como escravo, agora partia levando as riquezas da terra onde havia sofrido. Porque Deus não apenas libertava seu povo, também restaurava sua dignidade. Quando o sol começou a nascer, uma multidão começou a caminhar. Homens, mulheres, crianças, idosos, pastores conduzindo rebanhos, pais carregando bebês nos braços. Centenas de milhares de pessoas atravessavam as estradas do Egito. Era uma cena que ninguém acreditaria se não estivesse vendo. Os antigos escravos agora marchavam como um povo livre. Atrás deles ficavam as cidades onde haviam sofrido, as fábricas de tijolos, os chicotes, as correntes. Tudo aquilo fazia parte do passado. Mas havia um problema. À frente deles, existia apenas o deserto. Eles nunca haviam feito aquele caminho. Não possuíam mapas, nem exército, nem experiência. Tinham apenas uma promessa, e isso seria suficiente. Então, aconteceu algo extraordinário. Durante o dia, uma enorme coluna de nuvem apareceu diante do povo. Ela não era apenas uma nuvem comum, movia-se lentamente, e o povo simplesmente a seguia. Quando a nuvem avançava, Israel avançava. Quando ela parava, todos acampavam. Ao cair da noite, a mesma coluna transformava-se em fogo. Uma chama gigantesca iluminava o deserto escuro. Não apenas mostrava o caminho, também aquecia, protegia e lembrava ao povo que Deus estava presente. Eles não caminhavam sozinhos. O próprio Senhor ia à frente deles. Pela primeira vez, Israel possuía um guia que jamais erraria o caminho. Cada passo afastava o povo do Egito, mas também exigia confiança. Eles não sabiam onde dormiriam, não sabiam o que comeriam, não sabiam quanto tempo duraria a viagem. A única certeza era a presença de Deus. Muitos olhavam para trás e ainda conseguiam ver ao longe as grandes construções do Egito. Outros olhavam para frente e enxergavam apenas areia. Mas acima de todos estava a coluna, visível, constante, fiel. Ela dizia silenciosamente: continuem caminhando. Naquele dia, não nasceu apenas uma viagem, nasceu uma nação. Os pães sem fermento lembrariam para sempre que Deus agiu sem demora. A coluna de nuvem lembraria que Deus guia seu povo durante o dia. A coluna de fogo lembraria que ele continua presente até mesmo nas noites mais escuras. A liberdade havia chegado, mas a maior aventura da história de Israel estava apenas começando. Muito em breve, diante deles surgiria um obstáculo impossível, um mar enorme. E atrás, os exércitos de Faraó voltariam para persegui-los. Pareceria o fim,
Mas Deus ainda não havia terminado de mostrar seu poder. Essa foi mais uma história do Bom Pastor. Até o próximo episódio.